Nós estamos falando desde o final do ano passado, começo desse ano, sobre fundamentos. O Senhor nos trouxe 4, 5 palavras seguidas sobre amor e começou a trabalhar com nós fundamentos. E hoje eu queria trazer uma palavra aqui que está em Jeremias 31. Lá no versículo 26. E queria refletir a respeito de algumas coisas. Quem trabalha com construção aqui, o Rony, o Eudes, sabe que muitas vezes para reformar um fundamento você precisa pôr as paredes para baixo. Algumas vezes você consegue colocar uma sapata a mais, fazer uma amarração ali a mais na fundação, mas se você quiser refazer os fundamentos, você não consegue mexer no alicerce com o que está em cima. E hoje, na verdade, essa semana eu estava meditando sobre isso, eu queria compartilhar hoje. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos viver algo novo, nós queremos entrar num outro lugar, nós queremos transicionar para um outro lugar em Deus, mas nós queremos fazer muitas vezes da nossa forma. E aí nós queremos deixar algumas paredes ali levantadas, de repente nós pintamos aquela com tanto carinho, ela está de uma corzinha bonita, e assim a gente vai criando algumas reservas dentro de nós. E o Senhor tem nos levado a voltar para falar sobre fundamentos, e eu tenho entendido, querido, que nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas nesse tempo. Eu tenho entendido que nós vamos precisar ouvir e obedecer, que é outra coisa que nós já falamos aqui muito no começo do ano. Sabe, de repente nós precisamos nos comprometer mais, é como nós oramos aqui agora há pouco. Nós cantamos algumas letras, umas palavras, e muitas vezes aquilo mexe conosco, e nós sentimos a presença do Senhor, somos tocados pela presença do Senhor, mas aquilo passa. E nós não nos comprometemos com aquilo que nós liberamos como palavra. E não porque nós queremos ser assim, não porque nós somos negligentes, mas porque nós aprendemos que nós tínhamos um tempo para cultuar ao Senhor. A dualidade grega, o secularismo dentro da igreja ensinou que nós precisávamos vir para um culto religioso e ficar por 1h30, 2 horas e adorar ao Senhor, e quando nós saímos ali, o nosso culto acabava. Nós fomos ensinados assim. E aí nós, de repente, aprendemos que o que nós fazíamos aqui era santo e o que nós fazíamos lá fora era profano. Então nós tínhamos consciência pesada, muitas vezes, daquilo que nós praticávamos lá, ou não conseguíamos manifestar a graça de Cristo lá, porque simplesmente nós estávamos fora. E quando nós estávamos aqui dentro, nós éramos pessoas queridas do Senhor. E eu não quero te trazer acusação com isso. Se não serve para você, serviu para mim durante muito tempo. Eu não quero falar de você, eu quero falar de mim. Posso puxar para cá? Que eu vivi assim durante muito tempo. E eu tinha um entendimento de que eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso pedir perdão por algo que eu fiz, porque eu preciso de algo do Senhor, porque eu preciso de um favor, porque eu preciso que Ele me sirva em algo, porque eu preciso de algo dEle. Não é? Já aconteceu com você? Estou sozinho? E nós sempre víamos para o Senhor com as nossas aflições, com os nossos pedidos, com as nossas demandas. E é interessante que nós tínhamos, muitas vezes, 2 formas de, não vou nem dizer de agir, mas de viver, porque nós, quando estávamos de lá para fora, nós tínhamos dificuldade em entender que lá também nós podemos manifestar o reino de Deus. E quando nós estamos vivendo esse tempo, falando sobre fundamentos, reestabelecendo algumas verdades, o Senhor está nos levando a olhar que nós precisamos ser integrais no reino dEle. Que o nosso culto não acaba aqui. Que isso aqui é só uma celebração de algo que a gente viveu durante a semana. Sabe, não adianta eu chegar aqui no domingo para pregar, ou para estar aí cultuando, ou para qualquer outra coisa, se durante a semana eu não fiz isso.
isso vai servir muito mais como expiação, né? Ou também como desencargo de consciência, porque daí a gente fala, afinal de contas, eu já fiz o meu papel com o Senhor essa semana, olha, até consegui na igreja. E Deus está nos chamando a um novo tempo, querido, a um novo lugar, para romper com algumas coisas do passado. E para construir algo novo, nós vamos ter que, né, derrubar algumas coisas velhas. E aqui em Jeremias, né, no capítulo 31, no versículo 26, o profeta Jeremias tem uma visão e libera uma profecia e diz o seguinte: e então eu acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela o Senhor, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá, e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, para destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei para edificar e para plantar, assevera o Senhor. E assim, naquela época, não mais se dirá, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. E os dentes de todo aquele que comer uva verde se embotarão. Dias virão, informa o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. E não será como a aliança que firmei com os teus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera o Senhor. E eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, os seus corações, e assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sabe, eu realmente creio que o Senhor está nos transicionando em cima dessas palavras, nesse tempo. E aqui tem algumas verdades que eu queria conversar com vocês e compartilhar com vocês, né, que fala sobre tudo que dias virão em que o Senhor traria quantidade, né, aumentaria homens e animais em grande quantidade, na casa de Judá e na casa de Israel. Né? E fala o quê? Que assim como o Senhor esteve atento para derrubar, para demolir e para arrasar, do mesmo modo Ele estará pronto para edificar e para plantar. O grande problema é que nós queremos edificar e plantar muitas vezes em algo que nós não arrancamos, não derrubamos. Sabe, nós precisamos nos liberar, desfazer algumas coisas. Eu estava até conversando, eu tenho conversado nesses dias, estava conversando ontem de novo. Eu, particularmente, isso não é uma doutrina, tá? Mas eu, Leandro, eu entendo hoje que o meu encargo é muito mais, né, de ser um suporte para a geração que vem, para a geração dos meus filhos. Né? Quando eu vejo o meu filho na adoração, eu falo, cara, eu quis tanto tocar um violão, me bati e não consegui. Ele pega, flui fácil, porque ele está tendo um outro caminho. Sabe, então eu entendo que a minha responsabilidade é muito mais hoje em estabelecer um lugar para ele caminhar mais rápido, né? Abrir alguns caminhos para ele, do que simplesmente me preocupar com aquilo que eu vou alcançar, aquilo que eu vou estabelecer. Sabe, nós estamos entrando num tempo onde nós não temos mais o direito de se preocupar conosco, de entender que nós estamos cooperando um com o outro para um propósito muito maior que o propósito que eu e você possamos ter. E eu digo isso porque eu entendo que eu não vou conseguir, eu estava refletindo muito nesses dias, né? Eu acho que eu não vou conseguir desconstruir toda a religiosidade que foi construída em mim durante a minha vida. E o meu papel maior hoje é proteger eles disso. Sabe, faz 7 para 8 anos que hoje nós caminhamos lá com o Mevan, né?
que nós temos vivido realmente um novo tempo na nossa vida, um tempo de entrega, um tempo de muita, mas muita renúncia, né? Um tempo de que as pessoas que me conhecem, está aí meu tio com a minha tia hoje, sabem, né? É inimaginável para mim, imagino para eles, o que eu vivo hoje. É um tempo de estar vivendo o improvável. Tem irmãos de igreja ali, o Ney e a Nalva, que congregavam comigo. A Nalva falou que eu era muito querido quando eu era novinho. Né? Então, assim, nós desconstruímos, nós caminhamos muito em alguns lugares novos. Desconstruímos muitas coisas. Mas, sabe, às vezes nós temos dificuldade de romper com algumas coisas, de quebrar algumas coisas. Às vezes nós temos medo de romper e de quebrar com algumas coisas, e nós queremos algo novo de Deus sem nos desfazer do velho. Eu estava voltando de Londres e fui assistir um filme. Eu não sei quantos assistiram aí o filme da Marvel, ali, o Thor, Ragnarok. Eu sei que o Diego deve ter assistido, né, o filme do Thor novo. Mitologia pura, você vê, é o Deus, como é que é os personagens, o Odin, o Thor, o Loki, enfim. Você olha assim, mitologia, você fala, cara, você viu alguma coisa de Deus no filme cheio de mitologia? Eu vi, gente. Você pode ser ministrado com qualquer coisa, até com um filme que fala sobre mitologia grega. E é interessante que eu fui assistindo esse filme, Deus foi falando muito comigo. Mas muito, né? Para você ver como nós temos que ser integral. Você pode ser ministrado, não no banco na igreja, você pode ser ministrado num banco num cinema. Isso não é louco para você, se você pensar com uma cabeça religiosa? É. Eu, na verdade, eu sou batista tradicional de formação, né? Eu trocava com a minha avó para levar meu tio para a balada, eu tinha que ir para a igreja com ela. E eu era muito religioso. E quando eu comecei a assistir aquele filme, aí comecei a entender, começou a montar algumas coisas. Se você não assistiu o filme, você me perdoa, eu não vou dar um spoiler, vou ter que falar algumas coisas aqui. Depois você assiste e esquece o que eu vou falar. Mas é interessante que começa o filme, o Thor está tendo alguns sonhos. E ele começa a sonhar com o apocalipse da terra dele lá, de Asgard, né? Eu estou ficando craque no filme da Marvel já. E ele começa a sonhar, aquilo começa a incomodar ele, ele começa a se movimentar para entender, para decifrar aquilo que está sendo dito para ele. E aquilo estabelece um caos, e ele, na verdade, ele vai, se movimenta, vai num dos reinos daquele lá e mata um demônio lá que depois ia se manifestar, né, e ele acha que ali está liquidado, então resolveu o problema. Aquele pesadelo, aquele apocalipse não vai acontecer mais. Né? E aí vai começando a se desenrolar o filme, e começa a se desenrolar a história com o pai dele, com o irmão, enfim. Aí aparece uma irmã. Mas fato é que depois vem e se trava uma batalha muito grande no final. Né? E aí o pai dele, que é o Odin, lá chega para ele e diz assim, Thor, fala duas coisas que me deixou impressionado. Né? Fui ministrado pelo Odin, ó. A primeira que ele fala, porque a irmã dele vem e arranca um olho dele. E o pai dele fala assim para ele, fala, olha, agora você vai ficar bom. Porque você estava vendo coisas demais, agora você vai ter foco com um olho só. Sabe? E aí depois, logo na sequência, o pai dele diz outra coisa para ele que me deixou impressionado. Falou, filho, olha, Asgard não é aquele lugar. Asgard é um povo. E quando ele entende isso, quando isso entra, né, no entendimento do Thor, ele simplesmente deixa o apocalipse acontecer lá, destruir tudo, salva o povo, tira de lá e leva para um outro lugar. Porque essas duas coisas falaram muito comigo, principalmente a questão da visão, né, e a questão do lugar. O filme todo eu fui muito ministrado. Mas nesses dois pontos, porque assim, nós criamos uma religiosidade em que nós acreditamos que Deus se manifesta só aqui, nessas quatro paredes.
E nós, durante muito tempo, nós chamamos isso de igreja, quando, na verdade, igreja somos nós. Aqui é um templo, um lugar em que nós nos reunimos para celebrar o Senhor. Né? Mas muitas vezes nós damos muito mais ênfase, muito mais importância para o lugar do que para as pessoas, do que para nós mesmos. Né? E aí eu não me importo com você, não me importo com ele, não me importo com ele. Mas eu chamo de irmão, chamo de irmã, E nós vivemos isso durante muito tempo. E nós imaginávamos que este lugar era santo. Cara, é bloco. Não vai ser mais santo nem menos santo. É um bloco, é uma parede. Quem santifica o lugar somos nós, queridos. São as nossas atitudes, são a nossa forma de se portar. Sabe, então nós vamos trocar o entendimento de que não é o lugar em que nós nos encontramos, mas é quem nós somos. É a identidade de quem nós somos. Não é o lugar que vai nos fazer, nós vamos fazer o lugar. Então nós precisamos ser igreja fora da igreja. Então nós precisamos ser igreja no nosso trabalho, precisamos ser igreja na escola, precisamos ser igreja em todos os ambientes onde nós nos colocamos. Nós precisamos romper com essa imaginação que nós sempre tivemos, né, de que reverência na casa de Deus é muito bom, nós precisamos, né, na congregação, precisamos de ordem, de culto. Todas essas coisas nós precisamos. Mas nós passamos do ponto, muitas vezes nós idolatramos um lugar. Idolatrávamos pessoas, idolatramos um lugar. Sabe, passa do limite. E nós fizemos uma conferência em novembro do ano passado chamada Ouvindo os Céus. E não sei quantos estavam aqui na palavra do pastor Vini, ele falou que o problema não é o Senhor estar falando nesses dias, mas o problema são as muitas vozes que nós estamos ouvindo nesses dias. O problema não é nós ouvirmos a Deus. Ouvir a Deus nós até ouvimos. O problema são as vozes que nos distraem. O problema são as coisas que nos roubam nesses dias. E quando o pai do Thor falou para ele, agora você vai ter o foco. Você estava vendo tudo duplicado, você estava vendo demais. Eu falei, uau, o cara precisou perder um olho. Né? Eu que não quero pôr um tapa-olho. Deus, me deixa com esse aqui, me ensina a ter foco. Mas sabe, os nossos sentidos, se nós estamos falando de fundamentos, os nossos sentidos eles precisam ser renovados no Senhor. Nós vamos ter um foco. O grande problema é que em todo tempo nós olhamos para lá e nos distraímos. Sabe, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Nós ouvimos, esse versículo nós ouvimos talvez todos os cultos que nós pregamos, ministramos aqui. Né, o nosso foco, buscar em primeiro lugar. E o resto é resto. O resto Deus vai acrescentar, Ele vai fazer melhor do que você, querido. Sabe, se você deixar Deus cuidar, Ele vai cuidar com zelo. Vai cuidar com entendimento, vai cuidar melhor do que você cuida. Sabe, mas do teu grau de prioridade, nada pode te tirar do teu lugar de buscar o Senhor, de se entregar a Ele, de ter, né, um compromisso de verdade, de integridade com o Senhor. Sabe, nós, como cristãos, nós falamos, nós entregamos a nossa vida para Cristo, não foi assim? Fizemos a oração de aceitação. Agora, será que nós entregamos mesmo? Quantas coisas nós fazemos para nós no nosso tempo, vamos falar só durante a semana. E quantas coisas nós fazemos para Cristo? Quanto tempo eu tenho desprendido, e eu não estou falando para você que você não deve trabalhar, que você não deve estudar. Não, você pode manifestar o teu sacerdócio trabalhando, você pode manifestar o teu sacerdócio estudando. Em todas as esferas de atuação tua, você pode manifestar o sacerdócio. Porque também nós nos escondíamos atrás disso. E aí, numa época em que eu, por exemplo, servia uma visão chamada G12, né, eu entendia que quando eu era ensinado de que quando eu tivesse 500 células, com não sei quantas pessoas, eu poderia ser em tempo integral, então eu não precisaria mais trabalhar. A palavra era essa. Então, você não vai mais precisar trabalhar. Não era isso? Nós não aprendemos isso? Aprendemos junto. Não tenha vergonha, não me deixe sozinho. E nós tínhamos o trabalho como se o trabalho fosse um fardo. Cara, o trabalho, de repente, é a oportunidade de você manifestar a glória de Deus naquele lugar.
Sabe, nós estávamos hoje lá na Rafah de manhã, e eles passaram um vídeo muito legal. Depois eu vou procurar, eu mando no grupo. Mas eles passaram um vídeo em que era o dia do tribunal de Yeshua, o dia do tribunal de Deus, e aí chega um contador, né, e o Senhor começa a falar com ele. Evangelista Anderson, ele fala, não, evangelista não, sou contador. Aí Deus fala, não, evangelista Anderson, cadê as 300 e poucas mil vidas que eu tinha para que você impactasse lá na Ásia e não sei onde? Não, mas eu sou contador. Cara, e ele começa a se arrepender. E aí Deus fala para ele, se você tivesse me ouvido, me buscado face a face, você teria visto isso. Você teria visto que esse era o propósito. E aí, na sequência, ele começa a falar com contador, tal. Ele fala, não, eu sou pastor. Não, eu sou pastor. Não, contador. Olha, não, mas eu cuidava de uma igreja de 750 membros. E aí Deus fala para ele, não, de repente, olha, eu queria só que você se aproximasse de 2 pessoas se você fosse contador. E essas 2 pessoas iam investir e atingir 1 milhão e não sei quantas pessoas. E por último fala com uma mãe. E aí a mãe já vai dando logo desculpa, Senhor, desculpa, mas eu fiquei cuidando dos meus filhos aqui, eu não consegui sair para fazer missão, fiquei só evangelizando e cuidando dos meus filhos para que eles ficassem nos teus caminhos. E aí Deus fala, não, isso era o que eu tinha para você. Sabe, mas então nós tínhamos uma ideia de que eu só ia servir ao Senhor se eu tivesse um microfone, uma plataforma. Né? Eu particularmente nunca quis. Fugi o quanto deu. Né? Mas nós tínhamos essa consciência. Agora, qual é o nosso propósito? Sabe, nós precisamos destruir algumas coisas para construir novas. Nós não vamos acabar, né, mais um ano, depois outro, e depois outro no mesmo lugar, querido. Nós precisamos nos movimentar, precisamos sair da nossa zona de conforto. Sabe, glória a Deus por aquilo que nós alcançamos no Senhor. Muitas vezes nós estamos hoje com a vida melhor, nós nos estabilizamos, nós já, né, rompemos com alguns pecados, já conseguimos caminhar de uma forma diferente, já estamos mais maduros em algumas coisas. Mas isso não é o todo que o Senhor tem para você. Na nossa reunião na casa, quase que semanalmente eu perguntava assim, qual é o propósito de Deus para a sua vida? E perguntei isso durante uns 3 anos. E eu parei de perguntar para não constranger mais. Porque se depois de 3 anos nós não conseguimos responder qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, não é aquilo decoradinho, né? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, aquilo que nós aprendemos. Não, de efetivo. Qual é o lugar? Você é um contador ou é um pastor? Ou é uma mãe? Qual é o lugar em Deus? Qual é o lugar que Deus tem para você fluir? Qual a esfera de atuação? Quando Deus te projetou, vai lá, de novo, o versículo mais falado nessa congregação. Salmo 139, versículo 16. Quando Deus escreveu todos os seus dias, sem que nenhum deles estivesse ainda havido. O que é que está escrito? A palavra que eu queria levar para você. Quem é você? Agora, o grande problema é que se nós muitas vezes identificamos quem nós somos, e aí começamos a fazer uma correção de curso, quando chega aqui, olha, eu preciso destruir, demolir, derrubar, arrancar. Ai, Senhor, mas eu fiz tão bonitinho. E aí nós não conseguimos romper com o velho. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não romper com o velho, você também não vai experimentar o novo. Você vai ficar numa zona cinza. Numa zona de transição ali, travadinho. Sabe, existe um preço a pagar. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. Deus não quer um pouquinho de você, Deus quer tudo. Deus quer que você se comprometa com Ele mais do que tudo. Que a palavra dEle seja suficiente para te mover. Que as verdades dEle, sem Ele ter que te prometer algo, sem Ele ter que dizer que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai ser recompensado com isso.
Sabe, sem ter que dar um presente, né? Sem ter que nos mimar. Agora, porque nós temos uma mentalidade assim, muitas vezes, nós queremos também que o Senhor tenha essa mesma mentalidade conosco, que não é assim. Nós temos que servir a Ele porque Ele já fez, deu. E aí nós vamos ser transicionados para um novo tempo, né? E essa promessa de nova aliança, ela é muito pontual por dois motivos. Se você vai no versículo 29 e 30 aqui, e fala assim, ó: e assim naquela época não mais se dirá, os pais comeram as uvas, e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado, e os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de pessoas. Não, eu sou assim porque, na verdade, o meu pai, ele me criou, e aí nós temos um monte de predisposição. Então, o meu pai me criou e eu era assim, e aí hoje eu não consigo ser diferente. Ah, não, eu sou assim porque o meu pastor me ensinou que eu devia fazer assim, então eu faço assim. Agora, Romanos 14:12 diz que cada um dará conta de si mesmo. Aqui está dizendo que nós iremos transicionar para um tempo em que cada um vai morrer por causa do seu próprio erro e pecado. Sabe, não vai dar para se esconder, para dizer, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Sabe, não vai dar para arrumar desculpa para dizer que é o outro. É tempo de nós nos responsabilizarmos e dizer, não, eu estou fazendo isso. De repente eu estou colhendo isso aqui, porque a minha atitude foi má, porque o meu plantio foi mal, porque eu preciso me corrigir agora, é daqui para frente. Eu preciso chegar num lugar diferente. Deus já nos perdoou, passamos por cima, agora vamos para outro tempo. Vamos para um outro lugar, vamos viver uma nova vida, um novo entendimento, um destravamento. E o mais interessante é que quando segue aqui na profecia, e ele fala que vai estabelecer uma nova aliança, que não será mais como a aliança que ele fez antes, que agora ele vai pegar a lei, olha. Registrarei o conteúdo, no versículo 33, registrarei o conteúdo da minha Torá, ou seja, a lei, na mente deles, escrevereis no mais íntimo dos seus sentimentos. Assim sereis de fato o Deus dele, serei de fato o Deus deles, e eles serão meu povo. Deus só vai ser o nosso Deus, e nós só vamos ser o povo dele o dia que a lei dele estiver impressa em nós. Não vai se tratar mais de posso ou não posso. Sabe, nós vamos entrar num lugar, é devo ou não devo, que é diferente de posso. Muitas vezes até as coisas que eu posso, eu abro mão em função de eu não dever fazer. Maturidade. Nós não precisamos abrir mão porque alguém disse que não pode. Né? Nós somos habituados, não pode fazer isso, porque se você fizer, né? E se você é do grupo de louvor, você vai ficar no banco um tempinho. E você não vai poder tomar ceia. E nós sempre ficávamos como crianças, né? Sendo intimidados pelo pode, não pode, pelo devo, pelo... Cara, não é isso. Eu tenho falado que o lugar que eu tenho vivido hoje, eu não faço as coisas nem porque eu quero e nem porque eu sou obrigado. Faço porque entendi. É muito louco isso. Porque tem coisas que eu não quero fazer para Deus. E aí acabo fazendo porque eu entendi que eu preciso fazer. E também ninguém me obrigou. Ninguém vai me cobrar se eu não fizer. Isso fala de uma responsabilidade, de uma maturidade, de um... Sabe, nós precisamos caminhar para esse tempo, queridos. Tempo em que a lei do Senhor vai ser impressa no nosso mais íntimo. Em que antes de qualquer coisa, nós vamos ouvir a voz dEle. E Ele vai falar conosco. O meu encargo não é trazer você para mim, para dizer para você o que você deve ou não deve fazer. É levar você para Deus, para você ouvir de Deus. Durante muito tempo também a gente aprendeu isso. E nós criamos os nossos próprios gurus gospel. Eu devo ou não devo fazer isso? Eu devo ou não devo fazer aquilo? Troco de emprego ou não troco? Caso ou não caso? Fico noivo ou não fico? Ando ou não ando? Põe vermelho, verde, azul. Cor de camisa. Faço faculdade ou não faço? Cara, eu vivi muitas etapas da igreja.
Inclusive isso, devo estudar, não devo. Faço faculdade, faço célula. O que eu vou fazer? Porque se eu fizer a faculdade, tomo o tempo da célula tomo a faculdade. Sabe, vivem muitos conflitos dentro da igreja. E sempre alguém estava me dizendo o que eu devia fazer. E eu, na mais boa fé de tentar obedecer, a menos quando me contrariava muito, aí eu também não queria nem obedecer nenhum nem outro. Mas a gente foi habituado assim. E aí nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos ser maduros o suficiente para ouvir a voz de Deus. Sabe, tem muitos pastores hoje se matando, literalmente se matando, porque criaram algo que não consegue sustentar. Criaram algo em cima deles, criaram uma imagem de que eles são super-homens, super-mulheres, e aí tem que sustentar aquilo. E aí as pessoas sugam tudo quanto podem. O papel da igreja é cuidar do sacerdote. Não. A coisa foi tão invertida que aí o sacerdote cuidava da igreja. Sabe, são papéis invertidos. Então aí, me fala aí qual vai ser o caminho da minha bênção. E aí os pastores, para se proteger disso, criaram a pirâmide ao contrário. Porque a pirâmide é Jesus, apóstolo, evangelista, de baixo para cima, é gente em cima para você segurar. Mas não, aí eles se serviam das pessoas. Porque estavam sendo também usurpados. Então, é a distorção total daquilo que o Senhor criou para chamar de igreja. Agora, nós estamos tendo uma consciência sobre isso, nós estamos ouvindo sobre isso. Nós ouvimos palavras sobre isso, ouvimos mensagens. Muitas vezes nós até queremos despertar, mas nós não nos comprometemos com isso, porque isso nos custa. Porque isso vai me fazer abrir mão de algumas coisas, vai me fazer abrir mão de algumas vontades, vai me fazer romper com algumas coisas do passado. Mas, querido, se Deus está mandando destruir, destrua. Se Deus está mandando arrancar, arranque. Se Deus está te mandando se mover, se mova. Mas e amanhã? Amanhã basta cada dia o seu mal. Se nós não aprendemos a confiar em Deus e a caminhar embaixo de obediência, embaixo da palavra do Senhor, sabe, nós podemos parar com o Evangelho. Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Você não é obrigado. Eu não sou obrigado. Nós não somos obrigados. O Evangelho fala sobre algo voluntário, fala sobre algo que não me traz peso, não me traz... As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não acrescentam dores. O Evangelho é para ser algo vivido num fluir, na naturalidade, não com força de fórceps de parto, igual nós vivemos durante muito tempo. Sabe, eu estava fazendo um balanço dos nossos tempos, aqui como igreja, na minha casa, na minha família, nosso como congregação. Cara, eu reconheço, eu falo, nós nos movimentamos, nós já vencemos muitas coisas, nós já avançamos muito. Eu não estou invalidando, querido, o teu esforço, eu não estou invalidando aquilo que você já alcançou. Mas eu quero te dar uma palavra de encorajamento que tem algo novo dos céus, fresco para você. Não se contente com o pouco que você já alcançou. Sabe, existe um lugar de rompimento, um lugar de aceleração, um lugar de destravamento. Um lugar que você não vai funcionar, você vai fluir. A diferença é que para funcionar eu me esforço, para fluir eu simplesmente fico na inércia. Sabe? Você vai ser levado pelo Senhor. E o teu papel tão pura e simplesmente é se comprometer. Sabe, e nós estamos transicionando, a igreja está transicionando para dias como esse. E nós estamos numa janela de tempo em que nós estamos tendo a oportunidade de nos alinharmos. Quem quiser vai se alinhar, querido. Quem quiser. A oportunidade está posta. Sabe o que eu preciso então? Entrega. Total.
E, de repente, você vai ser tão surpreendido e entender que as coisas que você tanto perseguiu, às vezes, faz parte do propósito de Deus. E você, muitas vezes, só não alcançou porque você estava tentando fazer com a força do seu braço. E simplesmente, se você parar e deixar Deus fazer, você vai alcançar. Sabe, eu tenho tantos testemunhos, querido. Né? De criança, eu sempre quis conhecer os Estados Unidos. Eu queria, porque queria. Pensei em morar lá. Tinha o seu Bernardo, que a dona Geni, quiseram me levar para lá para estudar. Né? E eu tinha um sonho de pisar naquela nação. E eu fiquei 33 anos. 33 anos. Tentando. E aí eu já tinha até esquecido, já tinha largado. Para mim já estava frustrado. Sabe, quando saiu do meu coração, Deus deixou eu ir. Muitas coisas dessas aconteceram assim. Enquanto aquilo tinha um lugar indevido no meu coração, eu não podia ter. Quando aquilo deixou de tomar o lugar de Deus na minha vida, eu pude ter. Nós precisamos ser inteligentes conosco mesmo. Sabe, se comprometer com Deus a ponto de dizer, Senhor, é bom ou é ruim para o Senhor? Eu quero o que o Senhor quer. Ah, mas meu filho, vai contra a tua vontade. Você quer isso aí assim, e eu não quero assim. E aí, qual vai ser a decisão? Sabe, porque senão nós vamos tentando preencher os nossos vazios com tantas coisas. Né? Eu estou projetando uma dieta, eu ia começar amanhã, já não vou, porque segunda e terça tem feriado, aí tipo... Não, é sério. Parece triste, mas... Virou piada. Mas hoje eu comi no almoço. Eu acho que ela fez um preparado, eu passei mal depois do almoço. Mas acho que foi de tanto que eu comi, também não sei. Não foi, tia? Eu não sei se eu comi muito. Eu passei mal. Eu falei, Jesus, eu estou tentando emagrecer e estou aqui. Ó. Eu nem me mexi, eu falei, como é que eu vou pregar assim? Me ajuda. Eu falei, Jesus, eu ia começar o regime amanhã e estou duro de comer aqui hoje. Eu já cheguei na conclusão que eu só vou emagrecer em Deus. A hora que Deus virar essa chave em mim. Amanhã eu já não vou começar a dieta de novo. Quarta-feira é o dia da Débora. Sabe, nós queremos tantas vezes algumas coisas, e nós só vamos alcançar isso em Deus, querido. O resultado tão almejado muitas vezes está no Senhor. E está disponível para você. E só te custa a obediência. Só te custa a renúncia do seu eu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz. Qual o formato da cruz? Horizontal e vertical. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Sabe, não dá para fazer uma cruz redondinha em volta de nós mesmos. A cruz ela tem uma geometria própria. E não adianta nós queremos adaptar o Evangelho. Então, se eu de repente quero separar, eu vou criar uma liberação. E aí eu pego um versículo e vou lá dizer, olha, então agora, segundo aqui, eu posso separar. E se eu quero fazer uma outra coisa, eu vou lá e vou dizer, não, agora aqui, ó, você nunca tinha lido Bartolomeu, lê Bartolomeu aí que tem, ó, eu posso. Sabe, a gente começa a adaptar o Evangelho para a nossa realidade. Foi assim durante muito tempo. E o nosso Evangelho era, olha, vem para a igreja, se comporta bonitinho, que no final do ano você vai ganhar um presentinho. E aí nós ouvimos muitas palavras, né? Eu estava conversando ontem sobre isso, palavra profética, muitas delas se cumpriram na minha vida. As boas e as ruins, inclusive. Né? Mas nós ouvimos muitas palavras e hoje tem uma geração toda aí fora ferida, machucada, morta, porque está frustrada pela palavra que ouviu e não se cumpriu. E não se cumpriu porque não era uma palavra do Senhor, mas elas queriam ouvir aquilo. E as pessoas começaram a fluir e a vender a palavra que ela queria ouvir.
É fácil você colocar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas numa igreja. Fala o que a pessoa quer ouvir. Abre mão do seu compromisso com a verdade, com o evangelho e prega para pessoas. Bomba. Te garanto. Venda o teu chamado que o negócio vai para frente. Mas nós já passamos desse lugar. E aí o desespero maior é que essas coisas não funcionam mais. Deus está desabilitando. Deus está desabilitando essas coisas. Aí o desespero é que aquilo que eu vendia, né, aquilo que era vendido como evangelho para as pessoas, um evangelho muitas vezes de prosperidade, de que Deus vai resolver, Deus é teu mordomo, né? Isso já não prega mais, porque as pessoas já não acreditam mais. Caiu no descrédito. E não adianta fazer o jejum, ir para o monte, né? Pode fazer o que você quiser. Se Deus está mexendo, Deus está mexendo, querido. Deus não vai se sensibilizar com o teu jejum e vai parar o que Ele está fazendo de projeto na igreja. Então é nós que temos que nos adequar àquilo que os céus estão demandando nesses dias. Existe um tempo de transição. E o Senhor nos garante o que Ele vai fazer. É a restauração da casa de Israel com a casa de Judá. Sabe? É o alinhamento de céus e terra. Nós precisamos ser sacerdotes integrais do Senhor, querido. Precisamos viver uma vida de integridade com Ele. Onde nada mais importe além dEle. Mas e o resto? O resto eu vou me preocupar com a devida importância. Tudo vai ser secundário. Meu compromisso primeiro é com o reino dos céus, com a expansão do reino dos céus e com a prática da justiça dele. E todo o demais vai ser secundário. E então eu vou começar a me encaixar e me enquadrar no propósito que Deus tem para a minha vida. Não é fácil, mas custa tudo. Existe um preço a ser pago. Quem te disse que não tinha, te mentiu. Existe um preço chamado total. Não é só oração de entrega, não é só um mergulho do... Eu até falei esses dias, o nosso velho homem às vezes estava de cilindro, né? Mergulhou ali, seu vivinho junto. Estava de snorkel. Não é só isso. Isso é cartão de visita. Isso fala sobre salvação. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa, né? Não vai se escandalizar comigo. Depois, se você tiver uma dúvida, me procure que eu conserto. Né? Mas você não precisa ir no culto todo domingo para você ser salvo. A salvação não está baseada na obediência de sentar numa cadeira. Não é isso que te salva. Sabe, está na hora de nós entendermos algumas verdades. Está na hora de nós entendermos que salvação é cartão de visita do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos entrar num outro lugar para viver num outro lugar com Ele. E a minha oração é que nesses dias nós sejamos homens e mulheres comprometidos com essa verdade. Né, os remanescentes. Leia na sua casa, leia muito lá, Ezequiel 37, 38, 39. É o tempo do que está por vir. Deus está preparando um exército, querido. Você vai poder ser parte dele, ou você vai ver ele passar. Mas a palavra diz que na frente é um campo verdejante. Atrás, depois desse exército, é um deserto. Que as roupas do cordeiro estão respingado de sangue, e não é sangue dele. Existe um tempo da volta de Yeshua. E isso não está falando sobre inferno, sobre salvação. Isso está falando sobre a ordem de remissão daquilo que Jesus vem para remir, para consertar, para estabelecer o reino dele. Sabe, qual vai ser a sua esfera de atuação? Alguns estiveram aqui na escola de fundamentos, né? Por sinal, nós vamos ter um outro módulo agora em março, vai ser ali em Barueri. O módulo 2 vai ser ali. Depois eu vou passar a data certinho. Destravou muitas coisas. Quem esteve aqui não destravou? Entendemos algumas coisas bem diferentes, ou mexeu em algumas coisas nossas. Mas sabe,
não pode ficar no efeito da curiosidade daquele dia e já não ter mais. Nós precisamos nos comprometer com aquilo. Né? Daquilo que nós escutamos aqueles dias, o que é que nós nos movemos? O que mudou nas nossas práticas diárias? E a minha oração é para que, neste lugar, homens e mulheres ouçam a voz do Senhor e se comprometam com isso. E passem a desfrutar do melhor dessa terra. Sabe, Deus não te fez de verdade. Deus não te fez para passar perrengue. De repente nós estamos vivendo algumas lutas que nós mesmos buscamos, gente. O plano de Deus, eu não acredito num Deus que foi lá no Salmo 139, versículo 16, escreveu dias e falou assim, não, esse dia aqui eu vou pôr ele para pastar. Não conheço um Deus assim. Muitas vezes nós estamos vivendo consequência das nossas más escolhas. Sabe, se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos entrar num lugar de desfrutar do melhor. Isso não é uma teologia de prosperidade. Isso é uma promessa do Senhor. Entrega, renúncia, compromisso, obediência. São os fundamentos de uma igreja que vai viver o retorno do Messias. São premissas de quem quer viver o melhor do Senhor. De quem quer viver o plano e o propósito dele. Não dá para fazer diferente. Não dá para pôr uma casa em cima de um alicerce todo torto. Vai cair, vai rachar, vai abaixo. Amém?